A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida. Mais uma aula, mais uma instrução para você, missionária, para você, missionário. Deus hoje vai te ensinar algo que você vai precisar responder nas suas obras missionárias, nos seus cultos missionários, nas suas missões. Porque o missionário tem que ter resposta, tá? Talvez ele não tenha a resposta na hora. Se você não tiver a resposta certa, não responda errado. Seja humilde, diga que vai pesquisar, ok? Nunca assim responda no rompante e com dúvida não, ok? Pergunte a alguém que já sabe, que já aprendeu. Eu me coloco à sua disposição. Você pode, tem aí o e-mail, né? Escrito aí, digitado aí, pastoralcemaralmeida@gmail.com. Esse e-mail aí é usado para isso mesmo, tá? E hoje eu quero dizer para você sobre, o título é Nova Criatura. Nova Criatura. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai escrever assim para a igreja de Corinto: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura é alguém que agora pertence a Cristo. É agora alguém que vive sob a autoridade e o amor de Deus. A velha identidade, marcada pelo pecado, ela é substituída por uma nova identidade com o Filho de Deus. Aceitar a Jesus Cristo como único e eterno Salvador traz inúmeras vantagens práticas para a vida humana, seja homem ou mulher, jovem ou idoso, rico ou pobre. E essas vantagens são tanto espirituais quanto no dia a dia. Também vantagens físicas. E essas vantagens, elas refletem o impacto de uma relação transformadora com Deus. Eu vou listar para você agora apenas 10 das milhares de vantagens que tem em aceitar a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. A primeira é a seguinte: reconciliação com Deus e paz interior. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é reconciliado com Deus e passa a experimentar uma paz interior que supera as circunstâncias. Essa paz ajuda a lidar com ansiedade, ajuda a lidar com medo, ajuda a lidar com incertezas. É por isso que quando você tem ali um encontro verdadeiro com Cristo, uma vida dedicada à palavra de Deus, ao Evangelho do Senhor, ansiedade vai embora, depressão vai embora, síndrome do pânico vai embora. Se não foi ainda, tenha certeza, a promessa de Deus é te libertar dessa síndrome do pânico. Deus não quer crente medroso, Deus quer crente corajoso, e essa coragem vem da fé em Deus. Eu sou corajoso porque eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus me protege, eu sei que é Deus quem peleja as minhas guerras. Então, depressão, síndrome do pânico, medo, vai embora. A segunda coisa, perdão dos pecados. Essa é a segunda vantagem, quando se aceita Cristo. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Hoje em dia, você vê que está se falando muito pouco sobre nós confessarmos os pecados a Deus. A Bíblia está dizendo que se confessarmos, quando a Bíblia fala isso, é porque muita gente não tem confessado. Muita gente não tem confessado os seus pecados ao Senhor. A Bíblia está dizendo que se confessarmos, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O fardo da culpa é removido. Com isso, traz um alívio emocional e espiritual. Isso também transforma a maneira como a pessoa lida com os seus erros e com os dos outros, promovendo relacionamentos mais saudáveis. A pessoa deixa de ser ácida, sabia? Quando a pessoa tem seus pecados perdoados, a pessoa deixa de ser aquela pessoa ácida, ranzinza. Já viu até crente ranzinzo? Infelizmente, tem. Ranzinzo. Muito dono de si. Muito achando que ele é o cara. O terceiro ponto. A terceira vantagem. Vida nova e transformação de caráter. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A vida, ela ganha um novo propósito, um novo sentido. A transformação interior reflete-se em comportamentos, pensamentos e atitudes melhores, impactando positivamente todos os aspectos da vida. Quarto ponto, direção e sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Jesus oferece direção para as decisões diárias através da oração e da palavra de Deus. O cristão encontra a sabedoria prática para lidar com os desafios da vida. O problema é que muitos têm orado pouco. Alguns nem orado têm. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Tem muita gente precisando ter uma rotina de oração. Essa nossa rotina dos nossos vídeos de 11 da manhã e 11 da noite, essa rotina abençoou muita gente, porque tem gente que já aguarda, quando dá 11 da manhã e o vídeo não é publicado, várias pessoas já começam a passar mensagem para mim: pastor Ocemar, não recebi o vídeo ainda. Graças a Deus. Então quer dizer que tem muita gente ligada. Então esse nosso canal criou em você, em muita gente, uma rotina de ouvir a palavra de Deus, de orar e de conversar com Deus. Graças a Deus por isso. Esse é o nosso objetivo: abençoar a sua vida espiritual, trazer crescimento espiritual para você, meu ouvinte. O quinto ponto: esperança em meio às dificuldades. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo em tempos de tribulação, o cristão possui a certeza de que Deus está no controle e de que nenhuma dificuldade é maior que a promessa da vitória em Cristo. Sexto ponto importante: comunhão com Deus.
No livro de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus Cristo disse assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aceitar a Jesus permite uma conexão constante com Deus, resultando em força, sabedoria e consolo diário. 7º ponto, pertencimento e comunhão com a Igreja de Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O cristão passa a fazer parte de uma comunidade de fé que oferece apoio, encorajamento e oportunidade de crescimento espiritual. Uma vez me perguntaram: pastor Alcemar Almeida, o seu canal do YouTube substitui a minha vida na igreja? Eu disse: não. Não. Aquele que é cristão, aquele que aceitou a Cristo de verdade, ele pertence a uma das igrejas de Cristo espalhadas pela face da terra. Você precisa ter a sua vida de comunhão, você precisa ter o seu pastor, você precisa ter um laço estreito com o seu pastor, você precisa ter gabinete com o seu pastor, você precisa ter amizade, você precisa ter proximidade com o seu pastor. E quando você se aproxima do seu pastor, quando você pergunta ao seu pastor, o seu pastor ele tem obrigação de te corresponder. A obrigação de um pastor não é somente subir no púlpito, pegar o microfone e pregar, não. A Bíblia diz que a obrigação de um pastor é pastorear. E pastorear é andar junto com a ovelha, estar junto com a ovelha, olhar nos olhos da ovelha. Por isso que todo pastor, ele nunca toma uma decisão sobre uma ovelha sem antes chamar a ovelha, orar pela ovelha, olhar nos olhos da ovelha e perguntar: foi isso que aconteceu? Foi dessa forma que aconteceu? Tá? Essa é a função do pastor. E todos nós que somos pastores fomos chamados por Deus e nós aceitamos o serviço pastoral. Não tem ninguém forçado, não. Não existe nenhum pastor que foi pego a laço: eu estou aqui porque eu sou pastor, porque eu estou forçado, Deus me forçou. Não, não existe. Você nunca vai ver um pastor abrindo a boca e dizendo isso, porque Deus não faz isso. Deus convida, Deus chama, Deus capacita. No momento em que eu aceitei, eu tenho que pagar o preço. Tenho que cumprir a missão que o Senhor designou. Tá? Então, quando você procura seu pastor para orar por você, você procura ter intimidade com ele, proximidade com ele. Isso é bíblico e nós, pastores, temos essa obrigação de dar atenção para a ovelha, de abraçar a ovelha, proteger a ovelha. Essa é a nossa função. A função de um pastor não é usar vara e nem cajado para bater e para desprezar a ovelha, não. Nenhum pastor despreza a ovelha. Pastor que eu estou dizendo. Pastor. Você entendeu? Nenhum pastor faz isso. Todo pastor protege a sua ovelha, tá? Ensina. Ele foi chamado para isso. 8º ponto. Libertação de vícios e maus hábitos. No livro de João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A relação com Cristo traz libertação de comportamentos destrutivos, como vícios, e dá força para vencer tentações. Essa é mais uma das vantagens em aceitar Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. O vício vai embora, o mau hábito vai embora, as más companhias, elas que se afastam de você.
depois que você se converte, aqueles amigos de copo vão todos embora, vão se afastar de você, são eles que vão, não é nem você que vai se afastar deles, são eles que, vão, você vai até falar, você novo convertido, você vai até dizer, puxa, estou sendo desprezado pelos amigos. Não é isso não, é porque eles não resistem à presença de Deus na sua vida. Agora eles não resistem à força que você tem em dizer, eu não quero beber mais, porque o meu Senhor não se agrada. Eu não quero mais fumar cigarro, porque o meu Senhor não se agrada. Eu não quero mais usar droga, porque o meu Senhor não se agrada. Agora, em Cristo, você tem essa força. João 3,16 diz assim, é a promessa da vida, é o 9º ponto. O 9º ponto é a promessa de vida eterna, tá? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A certeza da vida eterna em Cristo dá ao cristão a perspectiva de um futuro glorioso, cheio de esperança e alegria, independente das circunstâncias terrenas. E a 10ª vantagem, tá? Dentre as milhares, eu citei só 10. Propósito de vida. Em Efésios 2,10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A pessoa descobre seu verdadeiro propósito de vida servindo a Deus e ao próximo com alegria e satisfação. Conclusão. Ao aceitar Jesus Cristo como Salvador e como Senhor, o Senhor transforma não apenas o destino eterno, mas também o destino presente. A vida ganha paz, direção, esperança, propósito e uma profunda conexão com Deus. Essas bênçãos práticas moldam uma vida mais plena, satisfatória e significativa, tanto agora quanto na eternidade. Oh, aleluia! Inscreva-se em nosso canal. Quando você se inscreve, ajuda e fortalece o canal. Curta, comenta, compartilha. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, hoje eu venho à Tua presença com um coração cheio de gratidão. Obrigado, meu Pai, por amar cada um dos meus ouvintes e amar a mim também, meu Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor enviou o Teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por cada um de nós. Obrigado, meu Senhor, por nos libertar das trevas do pecado e nos dar uma nova vida repleta de esperança e propósito e paz em nossos corações. Ah, Senhor, nós Te louvamos porque em Cristo as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Obrigado por transformar minha mente, meu coração, minha maneira de falar e de viver. Agora pertenço a Cristo, nosso Senhor, e posso caminhar em novidade de vida, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ó Pai querido, nós somos gratos pelo Teu perdão, que removeu toda a culpa e vergonha. Obrigado, meu Senhor, pela paz que excede todo entendimento e pela alegria que vem de saber que nós somos filhos amados de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver a cada dia de forma em que alegra o Teu coração
que as nossas vidas reflitam a tua luz e o teu amor, e que sejamos um instrumento para levar essa nova vida a outras pessoas. Te agradecemos, meu Senhor. Te agradecemos pela certeza de que a vida eterna já começou em Cristo e que um dia estaremos contigo na glória. Enquanto esse dia não chega, que nós continuemos a viver em gratidão, obediência e adoração a Cristo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, Jesus te ama e Pastor Ocemar Almeida também.